paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando mais um culto para o Senhor, para a glória de Deus. Queria que você abrisse o teu coração e se esforce para que ele seja adorado em espírito e em verdade. O Senhor é digno de receber a nossa adoração. Vamos todos juntos, com júbilo, adorar ao Senhor e declarar que Ele é santo? Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso. Digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor, poderoso. Digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvem ao Senhor, louvem seu nome para sempre, louvem ao Senhor, louvem seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso. Digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvem ao Senhor, louvem seu nome para sempre, louvem ao Senhor, louvem seu nome para sempre. Louve ao Senhor de todo o seu coração, com júbilo. Celebre e exalte aquele que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Aquele que disse: haja luz e houve luz. Ao Criador e Salvador. Louvem ao Senhor, louvem seu nome para sempre, louvem ao Senhor,
Aleluia! Louve o Senhor para sempre. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13. Vai aparecer aí na tela também para você. Diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Até aqui, esse é o texto base e o tema da nossa pregação, da nossa mensagem é: não apague a luz. É tua responsabilidade, meu irmão, tanto acender como manter acesa a luz. Mas nós vamos entender de maneira mais profunda o que significa isso. Nós não podemos de maneira alguma deixar a luz que está em nós se apagar. Nós não podemos, por iniciativa própria, apagar a luz. Não podemos nem permitir e nem apagar a luz. Então eu queria que antes de iniciar propriamente a pregação, você orasse por mim, intercedesse por mim, e eu vou interceder por você. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti em oração, humildemente, com o coração quebrantado. Reconhecemos, Senhor, a nossa limitação, a nossa insignificância. Reconhecemos, Senhor, que nós somos pecadores, carentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Precisamos do sacrifício de Jesus todos os dias. Precisamos tomar posse daquilo que Jesus fez na cruz. E lá na cruz Ele morreu por nós. Lá na cruz Ele se fez como um sacrifício para que nós não precisássemos morrer. Ele morreu no nosso lugar. Muito obrigado, Pai, por entregar o Seu Filho. Muito obrigado a Jesus Cristo por morrer a nossa morte, por morrer no nosso lugar. Te pedimos nesta hora, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Purifica-nos com o Teu sangue. Te pedimos também, Senhor, fala aos nossos corações, em cada coração, cada pessoa que está me assistindo agora ou me ouvindo de alguma forma. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar poderosamente. Não permita que essa mensagem seja roubada. Senhor, não permita que ninguém venha se distrair, mas que todos possam prestar atenção e ouvir a Tua voz. E que ao ouvir a Tua voz possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e que depois possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através desta mensagem, do Teu recado que vem do alto. É o que nós te pedimos agora, Senhor. Que o Senhor repreenda, Senhor, toda ação contrária, todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que somente o Teu Espírito Santo, como já foi cantado, como já foi convidado, somente Ele tenha lugar aqui, Senhor, ó Pai, neste lugar onde eu estou e aonde os meus irmãos estão agora. Somente o Espírito Santo ministre, controle, dirija. Somente Ele, Senhor, tenha a prioridade, Senhor. Que somente Ele tenha espaço, Senhor, para agir e se manifestar. É a minha oração em concordância com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não apague a luz, meu irmão. Esse texto que nós acabamos de ler, lá em Levítico, no tempo em que a lei estava iniciando, Deus estabeleceu uma lei para os sacerdotes e deu orientação através de Moisés de como eles deveriam se apresentar diante do tabernáculo. O tabernáculo que era uma figura do templo do Senhor, onde a glória do Senhor se manifestava. Então Deus deu diversas orientações sobre os rituais, as liturgias que envolviam o serviço no tabernáculo. Então Ele deu orientações em relação aos sacrifícios para tirar a culpa e remover o pecado do povo, purificar o povo. Deu orientação sobre como trazer ofertas de paz, de comunhão, enfim, diversas orientações. E uma dessas orientações envolve o altar do holocausto, onde todos os sacrifícios eram feitos. Então tinha um altar onde os animais eram queimados. Eles matavam o animal, o sangue teria que ser aspergido ali sobre o altar e sobre alguns utensílios ali no tabernáculo. E eles tinham que cortar algumas partes os sacerdotes poderiam comer e outras partes não. As gorduras, por exemplo, o sacerdote não poderia comer, ele teria que comer
o peito, a coxa ali, se fosse uma ave, mesmo que fosse um cordeiro, um novilho, né, um bezerro, eles não poderiam comer tudo, apenas aquilo que era separado para eles. O resto era para ser queimado e oferecido como sacrifício ao Senhor, sacrifício queimado. E por que Deus exigia os sacrifícios? Porque o nosso Deus, além de ser amoroso, ele é um Deus justo. E por ser justo, meu irmão, ele tem que punir o pecador, a não ser que alguém seja punido no lugar dele. Então, para o pecador não ser punido com a própria morte, o animal tinha que morrer no lugar da pessoa que pecou. Aí a gente fala, coitadinhos, né? Pobres animais, eles não tinham culpa nenhuma. Mas nós sabemos que tudo que Deus faz é bom, agradável, é perfeito. Os animais, eles não têm a mesma importância que os seres humanos. Jesus não morreu na cruz para salvar nenhum animal. Eu sou a favor de tratar bem dos animais, cuidar dos animais. Claro que hoje não existe mais, no tempo da graça, no Novo Testamento, nós não precisamos mais sacrificar animais. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz definitivamente. Ele substituiu essa forma de praticar a justiça de Deus e satisfazer a justiça de Deus através de sacrifício de animais. Ao invés de sacrificar animais, hoje nós contamos com o sacrifício de Jesus, que foi único e definitivo lá na cruz, no Calvário. Então, meu irmão, para apaziguar a ira de Deus e satisfazer a sua justiça, como o pecador teria que ser punido com a morte, tem até um texto que fala: a alma que pecar morrerá. Tem um texto no Novo Testamento que fala: o salário do pecado é a morte, a consequência pelo pecado é a morte. Então, alguém teria que sofrer a punição por causa do pecado. E na época, antes de Jesus morrer na cruz, eram esses animais que Deus mesmo tinha separado para esse intuito, com esse objetivo. Então podia ser um bezerro, né, um novilho, podia ser cordeiro, podia ser bode, cabra. Se a pessoa não tinha condições de trazer uma cabra, uma ovelha, um novilho, ela poderia trazer pombas, pombinhos, ou se ela não tivesse nem isso para oferecer, ela poderia oferecer um sacrifício de farinha. Então era um sacrifício de cereais, uma oferta de cereais como uma forma de remover a culpa e o pecado de si mesmo. Mas é óbvio, então era de acordo com o nível hierárquico, né? Então os sacerdotes, eles tinham que oferecer os bezerros, que eram os mais caros, né? Os mais preciosos. Então se eles cometessem um pecado, o deles seria mais difícil, teria que ser um bezerro. Os demais não, já poderia ser uma cabra, um cordeiro, de acordo com as condições de cada um, como eu falei. Então, meu irmão, aí Deus deu a seguinte orientação: o fogo que está no altar, que serviria para queimar os sacrifícios, que serviria para o holocausto, serviria para as ofertas de comunhão ou de paz, deveria ficar aceso continuamente, constantemente. Mantenha-se aceso o fogo no altar, o que diz o versículo 12. Ele não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Você sabe que sem lenha, sem combustível, o fogo se apaga. Então ele precisava ir buscar o combustível, buscar a lenha todas as manhãs. Dá trabalho, é difícil, mas ele precisava fazer isso. Para quê? Para que o fogo mantivesse aceso continuamente. No versículo 3 ele fala: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Eu me lembrei também de 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: não apaguem o espírito. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Tessalônica: não apaguem o espírito. Então, quando eu digo no tema da mensagem, não apague a luz, é disso que eu estou falando, meu irmão. O que representa a luz? O que significa a luz? Veja que Paulo, ele dá uma pista. Quando ele fala não apaguem o Espírito, ele compara o Espírito Santo à luz, a uma lâmpada, não é? E olha o que diz em 1 João 1,5. É interessante. 1 João 1,5 até o 7. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há treva nenhuma
não há treva alguma nele. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meu irmão, no versículo 5 aí de 1 João, capítulo 1, diz que Deus é luz. Mais uma vez, Deus é comparado com a luz. E o que faz a luz, meu irmão? Ela ilumina, ela acaba com as trevas, com a escuridão. Se você chega na sua casa e está tudo escuro, você não consegue enxergar nada. A chance de você tropeçar, de você cair, de você bater a sua canela ou de repente o seu braço em algum lugar é muito grande. Por isso, o que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos ao chegar em casa de noite, quando está tudo escuro, é acender as lâmpadas, acender as luzes que nós temos na nossa casa. Então, por isso que Deus, da mesma forma, ele é comparado à luz. Porque é ele que realmente pode acabar definitivamente com a escuridão da nossa vida. É ele que pode nos tirar do reino das trevas. É ele que pode nos libertar do poder do pecado. E estar no pecado representa estar na escuridão, estar em trevas. Então, por isso que diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, não há erro, não há sujeira, não há mancha, não há pecado no Senhor. Porque ele é santo, ele é perfeito em suas obras. Portanto, Deus é luz. E diz que se nós dissermos que somos de Deus, mas andarmos em trevas, estamos mentindo, porque ele é luz. Então nós temos que, da mesma forma, procurar andar na luz, ou seja, andar na santidade, andar na retidão. Então, em Levítico, o texto base fala, mantenha o fogo aceso, não deixe o fogo se apagar. Não deixe. Não deixe a luz se apagar. Em 1 Tessalonicenses 5:19, Paulo fala, não apaguem o Espírito Santo é como uma luz que brilha dentro de nós. E é ele que ilumina o nosso caminho. Não é isso? Primeira coisa que nós podemos aprender como passo para manter a luz acesa, ou não apagar a luz, ou impedir que a luz seja apagada na nossa vida espiritual, se encontra lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se é que você tem alguma dúvida ainda sobre o que simboliza a luz, como não apagar a luz, agora nós vamos detalhar. Jesus aqui nesse versículo 12 de João 8 diz que, mais uma vez, ele na figura de Deus, você sabe que Jesus, ele disse ao seu respeito que quem visse a ele via o Pai. Ou seja, quando os fariseus questionaram ele em relação ao Deus de Abraão, Jesus respondeu para eles, antes de Abraão existir, eu sou. E quem é aquele que se declarava como grande eu sou? O próprio Deus. Então, nós cremos que Jesus é Deus. Ele faz parte ali da Trindade. E ele declara sobre si mesmo, eu sou a luz do mundo. O mundo, meu irmão, ele anda em trevas. O mundo precisa de luz. Para que as pessoas parem de tropeçar, e quando eu digo tropeçar, eu estou falando figuradamente, simbolizando cair no pecado muitas vezes, tropeçar através de atitudes erradas. Então, para o mundo não tropeçar, o mundo precisa de luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, para o mundo manter a luz acesa dentro dele, tem que andar em mim, tem que me seguir. Então, o primeiro passo para você manter a sua luz acesa, não deixar a sua luz se apagar, é seguir a Jesus. Seguir os passos de Jesus. Procurar observar como que Jesus viveu aqui nessa terra. Como que ele andou. E tentar andar da mesma forma. É claro, nós somos imperfeitos, temos a nossa natureza pecaminosa e jamais vamos chegar ao nível de 100% igualzinho a Jesus. Mas nem por isso podemos usar como desculpa, usar isso como desculpa e falar assim, já que eu não vou conseguir, então não vou nem tentar. Não, isso é covardia. Nós não devemos ser medíocres a esse ponto. Então nós temos que nos esforçar e tentar ao máximo chegar cada vez mais perto daquilo que Jesus era.
no nosso caráter, nas nossas atitudes, nas nossas reações, nas nossas emoções, no nosso temperamento, enfim, nós temos que procurar imitar a Jesus. Então, seguir a Jesus é isso, é imitar a Ele. Se você imitar a Jesus, você estará seguindo a Ele. Se você estiver seguindo a Ele, meu irmão, você vai estar continuamente com a sua lâmpada acesa. Você vai estar mantendo o fogo do altar aceso continuamente na sua vida. Porque a vontade de Deus é que o fogo nunca se apagasse. E é possível você manter o fogo aceso, é possível você manter a chama viva dentro de você. É possível você manter o Espírito Santo vivo dentro de você e não apagado, seguindo os passos de Jesus. Segunda forma, meu irmão, a segunda forma de nós procurarmos manter a nossa luz acesa está lá em Mateus capítulo 25, versículo 8. Só que o texto ele é longo, eu só vou ler o versículo 8, na verdade, né? A história que está aí nesse texto. Depois você pode ler com calma, eu posso explicar também para você resumidamente. É uma parábola que Jesus conta, a parábola das 10 virgens. Mateus 25, verso 8. Diz assim: as insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Então, nessa parábola das 10 virgens, fala que existiam 10 virgens que estavam esperando pelo noivo. E essa parábola, você sabe, simboliza toda a raça humana, todos os povos da terra, todas as pessoas que estão direto ou indiretamente aguardando o retorno do Senhor Jesus. Jesus é o noivo da igreja. E a igreja tem que estar preparada para o dia em que ele voltar. Porque no dia em que Jesus voltar, haverá o grande casamento, o grande banquete celestial. O grande dia onde a igreja vai se casar definitivamente com Jesus Cristo. Onde nós vamos nos unir, não vamos mais ficar à distância, não vamos mais senti-lo apenas através do Espírito Santo, mas vamos estar pessoalmente com o nosso lindo noivo, Jesus Cristo. Então Jesus ele conta essa parábola dizendo que existia 5 virgens que eram prudentes e 5 virgens que eram imprudentes. 5 que eram sábias, 5 que eram tolas. 5 que faziam as coisas corretas e 5 que faziam as coisas erradas, deixava a vida levar, vivia de maneira relaxada, né? Então, aquelas que eram prudentes, elas foram e se anteciparam. Elas não esperaram a luz se apagar para ir comprar azeite. Naquela época não existia energia elétrica. A forma de eles iluminarem os ambientes escuros era através de lamparinas, através de tochas, através de candeias que eram como se fosse um lampião, que para manter o fogo aceso precisa de combustível. O combustível era o óleo. Eles usavam azeite para manter o fogo aceso. Só que o azeite ia acabando. Então eles tinham que ter estoque, eles tinham que ter, né, através da prudência, eles sempre iam ter um estoque de azeite. E as prudentes fizeram isso, elas foram comprar azeite antes de acabar. As outras não. Elas esperaram acabar e quando acabou o azeite delas, a luz se apagou, o noivo chegou e elas não puderam acompanhar, seguir o noivo. Porque na parábola é interessante, Jesus sempre disse que ele voltaria como um ladrão na noite. Querendo dizer o seguinte, que seria um pouco difícil talvez de identificá-lo e muitos seriam pegos de surpresa, porque é de noite que as pessoas estão dormindo. Por isso ele disse, vigiem, vigiem. Claro que isso não significa que ele vai voltar literalmente de noite, mas significa que talvez quando ele voltar, o mundo estará em trevas, em escuridão, de uma forma que as pessoas vão estar cada vez mais distraídas ou dormindo espiritualmente. Por isso ele diz, não durmam espiritualmente, antes vigiem, prestem atenção, mantenham os seus olhos espirituais abertos, preste atenção a tudo que está acontecendo à sua volta e mantenham as suas lâmpadas acesas, mantenha o óleo ali estocado para que a lâmpada não se apague. As tolas não fizeram isso, aquelas que eram insensatas, imprudentes, acabaram deixando o óleo acabar, não foram comprar, e quando o noivo chegou, elas foram pedir para aquelas que eram sábias.
dá um pouco do seu óleo. E elas disseram, não, se a gente der para você, a gente não consegue acompanhar o noivo. Então, infelizmente, esse óleo só dá para uma pessoa. Se eu der para você, nem eu nem você chega lá. Então, as prudentes se salvaram e entraram no grande banquete, entraram no grande casamento com o noivo, que simboliza Jesus Cristo, porque mantiveram as suas lâmpadas acesas, tiveram o óleo ali, que seria como combustível para as lâmpadas acesas. Então, meu irmão, o primeiro passo é seguir a Jesus, imitar Jesus. O segundo passo é ter prudência. Seja uma pessoa prudente. E falando de maneira, falando das coisas espirituais, meu irmão, não leve a sua vida espiritual de qualquer jeito. Não faça as coisas para Deus de maneira relaxada. Ofereça para Deus o melhor. Lembre da oferta de Caim e Abel. Caim ofereceu uma oferta. Abel ofereceu o melhor daquilo que ele tinha. Então nós temos que dar para Deus não o resto, não as sobras, mas o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos, dos nossos bens, o melhor dos nossos talentos. Enfim, de tudo aquilo que faz parte de nós, temos que oferecer a Ele o melhor. E temos que ser prudentes no sentido de sermos responsáveis com aquilo que a gente faz. A gente não pode agir de maneira irresponsável. A gente não pode agir de maneira relaxada. Não. Temos que ser prudentes, temos que fazer como sacerdote. Você pensa que a lenha vai vir andando até você ou vai cair do céu para que o fogo mantenha aceso? Não. É você que vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar, e se esforçar, e se dedicar em oração, lendo, estudando a palavra de Deus, praticando o bem aos seus semelhantes. É dessa maneira que você se esforça para manter o fogo aceso no altar espiritual da tua vida. O altar de sacrifício ao Senhor. É dessa maneira que você mantém aceso o Espírito Santo dentro de você. É dessa maneira que você se enche do Espírito Santo. Quando você abre mão de viver sempre só na diversão, só no prazer, e busca com responsabilidade trabalhar em prol do reino de Deus. Terceiro passo, meu irmão, para você manter a sua luz acesa, para você não apagar a luz, está lá em Marcos capítulo 14, versículo 37. Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 14, versículo 37. Nós vamos ler até o 38, diz assim: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui mais uma vez confirmando aquilo que já foi falado. Jesus pediu para Pedro vigiar enquanto ele ia ali estar no seu momento com Deus, o seu momento de dor, de angústia, aonde Jesus ali foi fortemente pressionado porque estava prestes a ser crucificado. Então ele disse para Pedro e os demais que estavam ali com ele, vigiem, não durmam. E claro que quando ele volta e vê Pedro dormindo, ele dá o recado para que ele não durma, e ele tem duplo sentido. Tem tanto sentido físico, que ali não era para ele dormir, porque a qualquer momento poderia aparecer algum perigo, algum risco, mas também tem o sentido espiritual. Por isso que ele disse, a carne é fraca, então nós temos que tomar cuidado, não podemos subestimar a nossa natureza humana, achando que, não, eu vou conseguir vencer qualquer tentação, eu vou conseguir vencer qualquer pecado. Não, meu irmão, a gente não é tão forte assim. A nossa força vem do Senhor, e foi o próprio Senhor que nos deu a responsabilidade de vigiar. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu oro. Mas não adianta orar e não prestar atenção naquilo que fala. Tem muitas pessoas que morrem, meu irmão, porque não presta atenção naquilo que fala. Fala coisa na hora errada, para a pessoa errada. Fala as coisas erradas. E por uma falta de vigilância acaba perdendo a própria vida. Outros acabam perdendo o emprego, outros acabam perdendo, enfim, a família. Então nós temos que vigiar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, vigiar aquilo que a gente pensa, vigiar as coisas que a gente ouve, vigiar em tudo que a gente faz. Vigiar tudo que está acontecendo à nossa volta e prestar atenção, ter um discernimento, conseguir enxergar aonde muitas vezes o inimigo está vindo de maneira disfarçada para tentar te derrubar, para tentar te enganar. Vigiem, mantenham os seus olhos espirituais abertos, não durmam,
Não durmam espiritualmente falando. Fiquem acordados. É interessante essa questão de não apagar a luz, né? De manter a candeia acesa, né? Como eu falei no início. Normalmente, quando a pessoa quer dormir, dificilmente ela vai deixar a luz acesa. Eu, particularmente, eu não consigo dormir se a luz está acesa. Mesmo fechando os olhos, parece que a gente vê aquela claridade de alguma forma, que incomoda. Já quando a luz está apagada, é tão gostoso, a gente dorme mais rápido, né? Tranquilo. Então você só apaga a luz quando você quer dormir. E não é errado você dormir aqui, nessa terra, nesse mundo, de maneira literal, fisicamente. A gente tem que dormir toda noite. É bom de dormir de 6 a 8 horas, toda noite. É importante. Agora, espiritualmente falando, nós não podemos dormir. O nosso descanso tem que ser no Senhor. Temos que entender que lá na glória estará reservado para nós o verdadeiro descanso. É lá que nós podemos descansar definitivamente. Aqui, meu irmão, neste mundo, é guerra espiritual. Você não está enxergando, você não está vendo. Mas o mundo espiritual está em guerra. Satanás, de um lado, com seus demônios, fazendo de tudo para você cair, para você se afastar de Deus. Por outro lado, Deus, através do Espírito Santo, nos guiando, tentando nos ajudar nas nossas fraquezas, nos guiando em toda a verdade. Deus enviando os seus anjos para nos guardar e nos proteger. E eles guerreiam contra os demônios. Então, meu irmão, quando nós estamos com os nossos olhos espirituais abertos, vigiando, prestando atenção, a gente vai pensar 10 vezes antes de tomar alguma atitude errada. A gente vai pensar 10 vezes antes de tomar uma decisão errada. Porque a gente vai compreender que existe um mundo que vai além desse mundo que nós estamos aqui. Existe um ambiente, um lugar que vai além daquilo que os nossos olhos físicos podem enxergar. Que é o mundo espiritual. Ele é real. Ele é real, mais real do que você imagina. Se você começa a analisar para o mundo, começa a olhar o mundo e observar quanta coisa ruim tem acontecido, meu irmão, é as pessoas que estão perdendo no mundo espiritual. Satanás vai dando sugestão, vai soprando, vai dando um empurrãozinho ali. O ser humano já é mau por natureza, é o que a Bíblia diz. Nós já nascemos com a inclinação para as coisas erradas por causa da natureza pecaminosa. Aí vem o diabo e dá um empurrãozinho. E aí por isso que você vê tanta tragédia, tanta atrocidade, tanta violência, tanta maldade, injustiça, corrupção. É por causa disso, meu irmão. As pessoas não vigiam, elas não prestam atenção. São esses aqueles que estão sendo comparados ali com as 5 virgens que são imprudentes, tolas, que estão levando a vida de qualquer jeito. Aí no dia que o noivo voltar, quando Jesus voltar, eles vão falar, eu preciso de luz porque eu também quero acompanhar Jesus. Não, agora você perdeu, a porta será fechada, por quê? Você não manteve a sua luz acesa, você não foi buscar o óleo, você não foi se esforçar e se dedicar para estar na presença do Senhor, para seguir a Jesus. Então, meu irmão, primeiro passo, nós temos que seguir a Jesus, imitar a Jesus, tentar fazer aquilo que ele fazia enquanto viveu aqui nesse mundo. Segundo passo para manter a luz acesa, não deixar ela apagar, ter prudência, prestar atenção, ser uma pessoa responsável. Terceiro passo é muito parecido com o segundo, né? Envolve vigiar. Vigia tudo que está acontecendo à sua volta, presta atenção para que você não caia, né? Então, para concluir, eu quero ler novamente o Levítico capítulo 6, versículo 12, que é o texto que nós lemos no início, para que agora você vai entender de uma maneira melhor, né? Você fala assim, como que pode se aplicar um texto tão antigo, um texto do Antigo Testamento ali que falava de sacrifício de animais, como podemos aplicar em nossos dias? Dessa forma como foi pregado hoje, né? Então, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então, não apague o Espírito Santo. Não apague a chama viva que está dentro de você. Quando você se converteu, quando você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e confirmou essa atitude através das águas do batismo, que simboliza o sepultamento do velho homem e o renascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu irmão, o dia que você fez isso, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E o Espírito Santo, ele é simbolizado pela luz. É ele que ilumina as trevas.
dos nossos dias. É Ele que ilumina, meu irmão, que dá entendimento, clareza, revelação daquilo que nós precisamos. Para que Ele se mantenha aceso dentro de você, meu irmão, você precisa seguir a Jesus. Você precisa ser prudente e responsável. Como as 5 virgens que eram prudentes e se esforçaram para manter óleo como combustível das suas lamparinas. E você precisa, meu irmão, da mesma forma, vigiar. Não basta você apenas orar, não basta você falar assim, eu vou na igreja. Vigia, meu irmão, vigia e ora. Porque você não sabe a que hora Jesus vai voltar. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe que hora que Satanás muitas vezes vai bater na sua porta de maneira disfarçada. Então, vigia, meu irmão. Vigia, mais do que nunca. Assim você manterá acesa a sua luz. Assim você não vai cometer o erro de apagar a luz que vive dentro de você. Essa luz é Jesus. É o próprio Deus que vive dentro de você. Então, como disse Paulo lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando ele diz não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, você entenda isso por não se entregue aos prazeres, não se entregue à curtição, não se entregue àquilo que a sua carne mais gosta. Pelo contrário, deixe de lado isso e em vez de se embriagar no vinho, no álcool, se embriague no Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te dominar, te controlar. E não a bebida, não o cigarro, não os jogos, não o entretenimento, não o alimento, a comida. Quantos são dominados pela comida, né? Só pensam em comer. Mas que o Espírito Santo domine a sua vida. Para isso você precisa abrir mão de algumas coisas. Seguir os passos de Jesus. Aí a luz estará continuamente acesa no altar da sua vida, no teu coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de conhecer o teu propósito, a tua vontade para nós. Nós sabemos que o Senhor é luz e não há trevas nem escuridão em ti, ou seja, não há pecado, não há erro, não há sujeira. Mas muitas vezes nós, Senhor, sem perceber, por falta de vigiar, acabamos apagando o Espírito Santo e mergulhando na escuridão. Às vezes andamos em trevas, achando que estamos te seguindo, mas como diz a tua palavra, quem anda em trevas jamais pode seguir ao Senhor, porque Deus é luz. Então nós, da mesma forma, queremos andar na luz. Queremos andar em retidão, em justiça, em santidade, praticando, Senhor, aquilo que é a tua vontade. Nos ajuda a praticar isso que nós aprendemos hoje, Senhor, para que possamos tentar imitar a Jesus em tudo aquilo que nós vamos fazer, para que possamos ser prudentes e não irresponsáveis e tolos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar com os nossos olhos espirituais abertos, prestando atenção, vigiando tudo aquilo que acontece à nossa volta, e assim manter acesa a luz que mora dentro de nós, que é o Senhor mesmo, que decidiu morar em nós. Isso só foi possível por causa do sacrifício de Jesus, que nos reconciliou contigo, que permitiu que o teu Espírito habitasse em cada pessoa que crê no unigênito Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, continua conosco, continua nos capacitando, nos lembrando para que possamos manter a nossa chama, a luz acesa dentro de nós. Não permita, Senhor, que nenhum dos meus irmãos apague o Espírito Santo. Não permita que nenhum deles se esfrie na fé, desanime e se afaste do Senhor, mas que todos permaneçam firmes, Senhor, nos teus caminhos, firmados na rocha que é Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana.